estas, acho que posso dizer assim, minúcias relacionadas ao processo em si. E ele, na verdade, inclusive, acompanhou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do agravo regimental e, no mérito da reclamação, pela improcedência. Vamos, como sempre, fatiar o assunto. O que significa este caminho percorrido pelo ministro e pela própria Procuradoria para analisar o processo, emitir o parecer, emitir a sua opinião, que não tem poder de voto, mas tem um poder de manifestar-se como fiscal da lei para que esse parecer pode ser seguido ou não. O que significa, na verdade, este entendimento do ministro Gilmar Mendes? Significa que o ministro Gilmar Mendes entendeu que nessas ações diretas de inconstitucionalidade que já foram tratadas pelo Supremo, ele entende que o artigo 453 da CLT não foi atingido no caput, ou seja, no início do artigo, a sua eficácia foi mantida. O que ele entende é que somente os parágrafos 1º e 2º desse artigo da CLT é que tiveram a sua eficácia suspensa na decisão do Supremo. E que realmente foi exatamente isso que a Justiça do Trabalho entendeu. Então, na visão do ministro Gilmar Mendes, não houve uma afronta à decisão tomada pelo Supremo nessas ADIs. Ou seja, na prática significa que se uma pessoa se aposenta espontaneamente, o vínculo de trabalho é rompido e que mesmo que ela venha a trabalhar, ainda continuar trabalhando, esse vínculo foi rompido pela aposentadoria espontânea. É esse os termos práticos do voto. No caso, foi um agravo regimental, ou seja, um recurso. Então, ele entende que esse recurso não teria uma procedência, ou seja, os argumentos trazidos pela parte não são de acordo com o que o Supremo já tinha decidido nessas ações diretas de inconstitucionalidade, e como esse agravo é dentro de uma reclamação, ou seja, alegando que houve uma desobediência ao que o Supremo decidiu, ele entende que não houve essa desobediência, então ele nega provimento ao agravo e no mérito, ou seja, no próprio mérito da ação da reclamação, ele julga a reclamação improcedente exatamente por não entender que houve um descumprimento. Ou seja, é o processo propriamente dito, um seguir de passos que vai levando a uma determinada consequência que tem de ser analisada, no caso, digamos assim, retroativamente. Assim, não, mas espera aí, esse instrumento que está sendo utilizado para se fazer uma certa alegação em uma reclamação, esses elementos estão interligados? Bem, houve uma divergência apresentada, neste caso, pelo ministro Marco Aurélio, no que foi acompanhado pelo ministro Carlos Aires Brito. Vamos rever o voto do ministro e também o diálogo entre ele, ministro Marco Aurélio, e o ministro Carlos Aires Brito. E voltamos em seguida. A minha premissa é única. Quando o Supremo concluiu que a aposentadoria espontânea não rompe o vínculo, ele implicitamente proclamou que, não sendo rompido o vínculo, o período anterior à aposentadoria é computável. Por isso eu peço vênia foi na DIN 1721 da minha relatoria. Vossa Excelência, então, entende que a revogação do parágrafo 2º do artigo 453 implica uma reinterpretação da cabeça do artigo. Sim, porque a cabeça do artigo estaria a excluir a consideração do período anterior à aposentadoria espontânea. Quando nós proclamamos que a aposentadoria espontânea não rompe a relação jurídica, evidentemente não se pode pretender a exclusão desse Vossa Excelência me convence, eu peço vênia ao ministro Gilmar Mendes para acompanhar a dissidência. Lídia, qual foi a divergência apresentada do ministro Marco Aurélio, nesse caso, no que foi acompanhado pelo ministro Carlos Aires Brito? Bem, ele trouxe uma divergência no sentido de que ele entende que as ações diretas de inconstitucionalidade retiraram a eficácia tanto do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º do artigo 453. E que se houver a retirada da eficácia desses parágrafos, essa falta de eficácia dos parágrafos também, por consequência, atingiriam o caput, ou seja, o início do artigo 453 da CLT. Então, logo em seguida, o ministro Carlos Brito, mencionando essa argumentação do ministro Marco Aurélio, ele fez até alguns questionamentos e entendeu que realmente é como se fosse por arrastamento, ou seja, se os parágrafos são considerados sem eficácia, o caput também não poderia ter essa eficácia que o Supremo, através dessas ações diretas, manteve. Então, houve essa divergência, mas, na verdade, o que aconteceu foi que o voto do ministro Gilmar Mendes foi o que prevaleceu, até porque outros ministros também o acompanharam nesse julgamento. Quer dizer, eu falei até que sobre a característica de se analisar o processo, de todo o processo, como ele se dá, do próprio sistema, da própria
legislação, da aplicação da legislação, mas na verdade se vai ao mérito também e a própria necessidade de interpretação das modificações que estão sendo feitas no texto propriamente dito. Quer dizer, na verdade, existe uma aplicação direta em relação a como você faz a interpretação do processo, da ação que está sendo apresentada em relação a outra ação e como aquilo se aplica em relação, no caso, àquele determinado texto, se aquela aplicação pode ser feita em relação àquele determinado caso. É verdade, as ações diretas de inconstitucionalidade, elas têm essa função de trazer o que é passível de vigorar numa determinada legislação do país e o que tem que perder a eficácia porque está contrariando o texto constitucional. Então o Supremo ele traz, na hora de julgar essas ações, ele verifica se, por exemplo, é todo o artigo que é inconstitucional ou se é só um parágrafo, só uma linha que está indo de encontro àquilo que a Constituição determina. Neste caso, houve esse julgamento de duas ações diretas tratando desse assunto, mas nessa reclamação, nesse recurso trazido dentro dessa reclamação, houve novamente um questionamento de uma ação, de um assunto que já havia sido julgado, justamente por questão de interpretação. Como o plenário do Supremo é um órgão colegiado, os ministros podem manifestar a sua interpretação de acordo com o entendimento relacionado ao direito que eles têm. Então, foi um questionamento justamente trazido sobre a interpretação da não eficácia ou da eficácia do caput do artigo 453 da CLT. Bom, Lídia, encerrando a questão, de qualquer forma, o ministro Marco Aurélio e o ministro Carlos Aires Brito ficaram vencidos neste caso. O voto vencedor foi do ministro Gilmar Mendes. Isso mesmo, no sentido de negar provimento àquele agravo regimental que foi interposto no curso dessa reclamação. Vale lembrar que esta decisão vale também para um outro processo, que é o agravo regimental na reclamação 4.129, relator também o ministro Gilmar Mendes, Mério Goulart versus Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Depois do intervalo, destaque da sessão plenária da quinta-feira, recurso da prefeita de Santarém, que teve o registro de candidatura cassado e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O resultado do julgamento você confere daqui a pouco. Síntese está de volta. Vamos direto a mais um destaque, desta vez da quinta-feira, dia 4 de junho de 2009. Recurso extraordinário 597.994. Maria do Carmo Martins Lima versus José Erasmo Maia Costa e Ministério Público Eleitoral. Relatora ministra Ellen Grace. Recurso contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que deu provimento a recurso especial eleitoral indeferindo o registro da candidatura de Maria do Carmo Martins Lima. Promotora de justiça desde 1990, Maria do Carmo vem disputando eleições e exercendo cargos políticos desde 1996. Em 2004, licenciada do Ministério Público, Maria do Carmo disputou com sucesso a eleição para a prefeitura do município de Santarém, sendo empossada em janeiro de 2005. Em outubro de 2008, nas eleições municipais, foi reeleita ao cargo. Mas o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a emenda constitucional 45 da reforma do Poder Judiciário de 2004, que falamos agora há pouco, que, entre outras alterações, proibiu o exercício da atividade político-partidária aos membros do Ministério Público, valeria para todos os casos, excluídos apenas os acontecidos antes da promulgação da Constituição. Com este argumento, o tribunal negou por maioria o registro da candidata do Partido dos Trabalhadores. Ela recorre ao Supremo Tribunal Federal argumentando ofensa a artigos da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após 1988 e que já estavam no exercício do mandato eletivo quando promulgada a emenda 45, deteriam direito adquirido à reeleição. Lídia, houve uma questão prévia nesse julgamento referente ao reconhecimento da chamada repercussão geral. Isso mesmo, a ministra Ellen Grace, quando ela iniciou a leitura do seu relatório, ela primeiro disse que haveria necessidade de discutir em plenário se esse recurso extraordinário teria uma repercussão geral, porque não houve anteriormente essa votação da repercussão geral pelo plenário virtual do Supremo Tribunal. Então, ela preferiu trazer ao plenário. Então, ela iniciou argumentando a questão da repercussão geral, dizendo que, no caso, ela entende que este recurso não traria ao Supremo uma questão que tem repercussão geral, porque nos argumentos da ministra Ellen Grace, ela entende que, como é um recurso que
que a sua decisão atingiria apenas uma pessoa, no caso a prefeita ou membro do Ministério Público, não ultrapassaria os limites, os interesses subjetivos da pessoa naquele caso. E na visão da ministra Helen Grace, quando a repercussão geral, quando essa repercussão foi criada,